No ar, muito boa noite para você que está aqui. Estamos aqui com um design diferente, uma didática diferente, para trazer para você as melhores informações, as melhores reflexões, na verdade. Guardar um pouquinho a entrada das pessoas. Desculpem o sumiço, pessoal. Estou realmente um pouquinho sumido. Alguns eventos, fui convidado. Estou muito feliz até de participar desses eventos. Participei recentemente do Seminário de Doenças Raras, ministrado pelo Instituto Roseli Casula. Participei também do seminário da Arela Santa Catarina. Fui o único paciente a palestrar lá. E eu consigo mesclar a parte técnica também, né, com a minha própria vivência de vida. E, inclusive, ela acabou de mencionar a Arela Santa Catarina. Um abraço para a Dani, a presidente lá. Pessoal, vou deixar eu entrar mais um pouquinho para começar. Sejam bem-vindos. Estou com saudade de conversar com vocês. E hoje, como vocês podem ver, é diferente. Foi um pouco de última hora, seria com a Aline, mas a Aline infelizmente passou mal. E acabou que eu estava com essa temática na manga, que eu estava querendo falar bastante. E aproveitou a oportunidade, estamos aqui. Mais uns 2 minutinhos, vamos começar. Bebam água, né, que eu sempre falo. Tá muito quente. Olá, Vanderleia. Vamos marcar um café? Vamos marcar um café. As pessoas estão entrando. Priscila. Ai, meu Deus, desculpa, pessoal. Me arredei aqui. Primeira vez que eu uso essa tecnologia. Opa. Muito bem, pessoal. Vou começar falando. Então, hoje, pessoal, é um tema, digamos que necessário para a comunidade da Ela. Eu estou presente nesse mundo tem quase, acho que vai fazer um ano que eu estou presente. No começo são muitas informações, muitos tratamentos, muitas perspectivas, e acaba que você é muito bombardeado com esse tipo de informação, e muitas vezes fica difícil até você se orientar para um caminho que seja mais adequado, digamos assim. E eu, pessoal, até falando um pouquinho assim, eu sou biólogo, engenheiro, mas eu trabalhei bastante com educação, fui professor muitos anos. Eu acho que uma vez professor, sempre professor. E eu sempre tento estimular, sempre estimulei o senso crítico de meus alunos, e agora lutando contra ela, com a visibilidade, com pesquisa, enfim, minha saga toda não é diferente. Eu uso do que eu tenho de melhor, que é a minha cognição, o meu cérebro, meu senso crítico para tomada de decisão. Eu convido vocês a vir junto comigo, pessoal. Isso aqui, pessoal, não é nem minha opinião. Esse é um artigo científico que eu vou discorrer para vocês sobre essa perspectiva da tomada de decisão. Muito bem. O nome do artigo, pessoal, é esse que vocês estão vendo aí bem na parte... bem em cima, meio do meio, que é do ALS Untangle. Untangle, pessoal, é a mesma coisa que embolado. ALS é o termo para ela em inglês. Na verdade, untangle seria desembaraçar. Tangle seria. Então, o que acontece? Essa plataforma é muito interessante. Ela se propõe a fazer uma análise de alternativas. Eu já até comentei isso em alguma live lá atrás. Que estas alternativas vão ser avaliadas em relação ao risco, se o mecanismo ele faz sentido, se já teve algum ensaio clínico, se teve, eu não estou lembrando muito bem aqui agora, se teve uma revisão bibliográfica. Ele vai ranqueando isso para ajudar esses pacientes, familiares, cuidadores, que seja, na tentativa de encontrar uma alternativa viável para ela. Ok, pessoal? Isso é bem legal, porque ele não está eliminando alternativas, pessoal. Só está fazendo que vocês aumentem o senso crítico em relação a essas alternativas para uma melhor tomada de decisão. Quem que fez esse artigo? Quem fez esse artigo foi a ALS Untangle
cujo o chefe, o responsável, o principal responsável, esse rapaz aí, bem, com a roupa bem colorida, que é o Richard Badlack. Ele é chefe do ALS Untangle, ele é pesquisador da Universidade Duke. Apesar de suas vestes um pouco não ortodoxas, ele é um cara muito sério e ele é famoso no mundo da ELA por estudar os casos que houve reversão. Foram poucos? Sim, mas existem. Ele não faz as reversões, ele estuda o que está acontecendo nessas reversões. E ele também tem o ALS Untangle, ele chefia, que ajuda nessa tomada de decisão. E eu vou falar sobre esse artigo, que é o 10 bandeiras vermelhas, coisas a serem cautelosas em produtos alternativos ou fora do rótulo, que são os famosos off-label. É uma publicação relativamente recente, 2020, mas até pela temática dela, né, acaba que se ela tivesse 10 anos atrás, 20, não faria muita diferença em função dos argumentos que são atemporais até. Independente do período, a ciência não vai mudar essa argumentação que eles se propõem. Então, pessoal, apresentado o Richard Badlack, eu coloquei uma frase que está bem aqui, ó, do meu ladinho aqui, que ele fala: infelizmente, parte do que lá encontraram não está enraizado na ciência e pode, na verdade, causar riscos, danos significativos, tanto financeiros quanto físicos. Ele está falando da internet, pessoal. A internet é uma ferramenta incrível. Você encontra de tudo, praticamente tudo lá. O problema é que não necessariamente a informação ela vai ser assertiva e muitas vezes as pessoas, infelizmente, não sabem usar da melhor maneira possível. Esta live, eu nem sei se vai dar tanto engajamento, mas eu creio que ela é extremamente necessária. E lembrando, pessoal, eu não estou falando só de medicamento para ela aqui não. Se você prestar atenção, eu estou falando de muito mais coisas, que vale para muitas outras questões. Muito bem. Então, eu estou aqui como professor na tentativa de alertar e estimular o senso crítico através desse artigo, pessoal. Todo questionamento é super bem-vindo. Eu estou aqui apresentando argumentos, tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, é interessante, eu tenho que parar de falar, pessoal, estou falando muito, mas tudo bem. Meus queridos telespectadores que estão presentes, meu público, o primeiro, pessoal, gente, grandes custos diretos. Pessoal, não necessariamente um tratamento muito caro, ele vai ser efetivo. E também tem aquela, já pararam para pensar que um tratamento que não teve uma validação científica adequada, que não teve uma revisão, um estudo, ele custe tão caro assim? Não é de se abrir o olho, eu costumo falar. Até um exemplo que o próprio artigo, não está aqui, pessoal, no slide, está aqui do lado, que fala o seguinte, que eles avaliaram um protocolo voltado para a cura da ELA, a suposta cura da ELA, que é o protocolo Stowe-Morales, que é uma combinação de células-tronco, suplemento, antitoxinas e cura energética. Foi um dos mais caros que eles analisaram e o preço era de $120 mil por ciclo. Dólares, pessoal. Dólares. Não encontraram nenhum mecanismo plausível para a maior parte desse protocolo e nenhuma evidência que ele tenha ajudado de fato alguém que tenha ela. Os repórteres investigativos de um programa de televisão chamado 60 Minutos descobriram que o responsável estava mentindo para os pacientes sobre seus resultados e ele falava que tinha afiliação com a FDA, que é a agência reguladora de medicações dos Estados Unidos. E ele estava mentindo também sobre essa suposta afinidade que ele tinha com esse órgão regulador dos Estados Unidos. Ele foi condenado e foi preso. Ok? Eu vou pegar um exemplo que, inclusive, passou um fantástico, que é o famoso exemplo do Marc Abreu.
Já escutei um caso ou outro que talvez tenha algum benefício, mas a maioria dos relatos que me chegaram até mim é que isso prejudicou a saúde do paciente. É um método muito caro, da ordem de 300 a 400 mil reais. Eu conheço alguns relatos de pacientes que se endividaram, pacientes que venderam casa, carro, na tentativa de conseguir. Eu entendo, pessoal, eu imagino o desespero. Eu falo assim, eu estou bem, relativamente bem, mas eu sinto a cada mês uma pequena diferença. A minha mão já começou direita a ficar um pouco rígida. Eu começo a pensar, o que me espera no final do ano? O que me espera no ano que vem? É cruel. Eu entendo que o desespero faz as pessoas tomarem decisões, às vezes, impulsivas. Eu estou aqui para tentar estimular esse senso crítico, tudo bem? Mas então, é mais esse alerta, pessoal. Um grande custo não necessariamente estará relacionado a uma qualidade. É importante observar isso, ok? Qualquer dúvida, comentário, pessoal, vocês podem falar aqui. E vamos lá. O segundo, foi anunciado como eficaz para múltiplas condições incuráveis com diferentes causas. É o famoso chá de boldo da minha avó. Meu filho, você bateu aqui, dor de cabeça, chá de boldo. Ah, diarreia, chá de boldo. Quebrou a perna, chá de boldo. Péssimo, né? Então, não é bem assim, né? Não tem... Os mecanismos das doenças são muito variados. E acaba que vai ser bem complicado de ter um remédio que faça esse caminho de resolver todas as questões, né? Se tiver, por favor, vocês me indicam aí, cara, porque se eu mostrar para vocês minha caixinha de remédio, que nem é uma caixinha, tá vendo? Uma caixa de papelão, tanto remédio. Então, tem alguns comentários interessantes aqui. Uma descrição excessivamente otimista dos potenciais benefícios foi anteriormente identificada como um sinal de alerta, em um artigo que descreve também o risco de exploração dos pacientes em estudos de investigação. Eles exploram, pessoal, da fragilidade emocional. Isso é muito cruel. Eu acho cruel muitas vezes isso. É irresponsável a postura de alguns profissionais em relação a esta oferta desses medicamentos. Infelizmente, não temos uma bala de prata, que eu costumo falar até para ela. Não existe. Muito mais para vários. Ah, isso aqui é bom para câncer, Alzheimer, sei lá, bursite, dor de cotovelo, enfim. Ok? Número 3 é a falta de segurança e supervisão científica. Interessante, o ideal é que um tratamento, uma terapia, ela tenha sido submetido para avaliar se aquilo de fato é seguro, se vai ter um prejuízo para o paciente. E muitas vezes isso acontece geralmente no ensaio fase 1. Tem o pré-clínico, que é em célula ou em animal, e a fase 1, que vai ser para avaliar, a fase 1 ela mostra uma eficácia inicial, também avalia o risco, a saúde do paciente, e a fase 2, que vai ser mais forte também. A 1 e a 2, acaba que eles avaliam um pouco do risco. Se tem sintomas, se o paciente vai sentir alguma coisa. Portanto, é interessante que se tenha esta ótica. É seguro para mim? Isso de fato é seguro? Eu falo seguro não só biologicamente, mas financeiramente. Tenham atenção com isso. Porque muitas vezes a saúde financeira, a gente sabe muito bem que influencia na saúde de modo geral. Vamos lá. Se tem algum tópico sobre isso. O artigo ele cita na revisão que o transplante de célula-tronco do Hospital San José Tecnológico de Monterrey, em México, encontraram um artigo publicado sobre esse tratamento que concluiu que era seguro e bem tolerado. Porém, o artigo
não descreveu nenhum monitoramento sistemático de segurança, ou seja, falou que estava, mas não tem um relatório que ele foi avaliado por muito tempo, vários pacientes, e não incluiu nenhuma tabela de eventos adversos. Uou! Esse é maravilhoso. Isso é água? Celotronco? Não tem nada? Infelizmente, o que aconteceu? O artigo mencionou que 1 em cada 10 pacientes transplantados morreu dentro de 10 dias após o procedimento. Uma taxa altíssima. Eu entendo que as pessoas querem tentar, elas têm o direito de tentar, só estou estimulando o senso crítico de vocês para a tomada de decisão serem a melhor possível. Na nossa opinião, um tratamento associado a um risco de morte de 10% nos primeiros 10 dias não é seguro nem bem tolerado. Palavras do próprio artigo. Pessoal, vocês estão gostando? É uma live diferente? O que vocês acham? Vale a pena trazer esse tipo de conteúdo? Dá um pouquinho de trabalho que eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que passar da forma mais adequada para vocês. Eu faço com muito carinho. Além de dar visibilidade e lutar por pesquisas, eu posso até fazer uma live sobre isso. Eu acho que a educação é importantíssima, que eu vejo isso acontecendo todos os dias. Eu mesmo já quase caí nisso. Vamos lá. Número 4. Processo de consentimento informado ausente ou limitado. O processo de consentimento informado ele é essencial para garantir que os pacientes entendam completamente os riscos e benefícios de um tratamento. A falta desse processo pode indicar uma prática negligente ou desonesta. Há tratamentos que... Vou dar um exemplo do Mark Abreu, que é o heat shock. Você eleva a altas temperaturas o corpo, no caso, que automaticamente você apagaria algumas proteínas. O grande problema desse mecanismo é porque como é que você consegue selecionar necessariamente as proteínas que são danosas? Enfim, o ideal é que se tenha um termo que os pacientes entendam esses riscos. Não sei se existe, no caso, realmente não sei, mas é um ponto interessante para se ter atenção. 5. Falta de um mecanismo comprovado. Falta de um mecanismo comprovado pelo qual a intervenção possa ajudar. O mecanismo seria se faz sentido ou não faz sentido aquela medicação. Muitas vezes é algo muito... Não estou criticando, pessoal. As questões holísticas muitas vezes podem fazer um benefício, mas muitas vezes não fazem sentido. E esse mecanismo, para a ciência, não faz sentido. Deixa eu ler aqui sobre isso. Se não houver uma explicação clara de como que funciona, toma que resolve. Como assim? Não é assim. Né? Ou explicando qual que é o mecanismo de ação, isso pode indicar fortemente que ele é baseado em suposições não comprovadas. Você pode fazer uso à vontade, mas tenha ciência destas bandeiras vermelhas. São sinais de alerta forte. Ok. Mais algum tópico? Deixa eu ver. O artigo é bem interessante, gente. Depois eu vou disponibilizar para vocês quem tiver interesse. Vocês podem colocar até nos comentários que eu mando para vocês o nome do artigo. Próximo tópico, número 6, que é ausência de resultados validados medidos regularmente. O ideal é que esses resultados sejam avaliados. Na ciência se faz assim. Você tem que ter certeza se aquilo realmente está eficaz ou não. Infelizmente, tivemos uma notícia agora do AMX0035, se não me engano, que é o fenilbutirato com túrtica, em fase 3, que pegaram mais pessoas, um espectro maior, que infelizmente deu o resultado em relação ao placebo não foi significativo.
Eu utilizo essa medicação, muitas pessoas utilizam, conheço várias. A recomendação dos médicos é continua, porque pode funcionar para um, para o outro, ainda está em análise. Mas o interessante é que tenha transparência no monitoramento, nessa validação. É importante, eu entendo que medicamentos alternativos não vão passar muitas vezes por isso, porque são alternativos. É algo que está aparecendo agora, mas só para terem ciência desses critérios. 7. Plano vago ou nenhum plano para apresentar resultados para revisão por pares. Revisão por pares seria uma análise de caráter científico, em que os próprios cientistas avaliam o artigo, a metodologia, o critério. E essa ausência desse plano claro para apresentar os resultados do tratamento sugere uma falta de compromisso com padrões científicos e éticos na formulação de um tratamento. Um comentário aqui. O artigo ele fala que muitas dessas alternativas mal avaliadas que analisamos na última década, ele cita umas 6, eu teria que entrar em cada um para ver, nunca foram apresentados para revisão por pares. Ou seja, tem que tomar cuidado também. Você pode utilizar, porém lembrar que não foi para um caminho de ordem científica. Eu, particularmente, eu uso algumas alternativas, algumas suplementações, e tudo bem, mas desde que você entenda o risco e o mecanismo para você usar. Esse é o ponto. Entenda, eu estou estimulando o senso crítico de vocês, apresentando informações para que vocês tomem melhores decisões. Esse aqui é muito bom, muito bom, que é o 8, que é: a única evidência de benefício são anedotas. Anedota, pessoal, eu penso assim, anedota é piada, né? Mas também, anedota seria aquela coisa prática. É como se fosse uma experiência pessoal que você teve. Ah, mas aquilo funcionou para mim. Pode usar para todo mundo que vai funcionar. Infelizmente, os corpos são diferentes, né? A experiência empírica, a experiência anedótica, o que eu acho, o que uma pessoa acha, ele é fundamental para esses inícios. Grandes tratamentos hoje em dia, muito provavelmente começaram pela essa experiência, essa percepção inicial. Mas tomem muito cuidado ao avaliar se uma coisa é boa ou ruim, exclusivamente por uma experiência pessoal. Da mesma forma que nossos corpos são muito diferentes, os mecanismos intrínsecos da ela também são muito diferentes. E não necessariamente o que funciona para um vai funcionar para o outro. Comentários. Até cita que pode ser bem útil para a partida de uma investigação, mas não são uma base confiável para tomar decisões médicas. A falta de evidências científicas é um sinal de alerta importante. Deixa eu ver se tem algum comentário interessante aqui no próprio artigo. Fala que, ao interpretar essa experiência prática, os não cientistas muitas vezes não conseguem explicar a história natural não linear da ela, porque isso varia de pessoa para pessoa. E geralmente a pessoa tenta se justificar o tempo todo. Ah, falta fazer isso, é aquilo. Eu fico sempre brincar que é o signo. Ah, é porque meu signo é assim. Ah, não. Você não é disso, não? Ah, não, deve ser seu ascendente. Ah, não, peraí. Aposto que sua lua é em aquário. Acaba que eles vão justificando na tentativa de fazer sentido para aquilo que eles acreditam. Mas o acreditar tem muito a ver com essa experiência prática, que tem que tomar muito cuidado. Essa eu acho uma das
mais complicadas. Se funciona para um, necessariamente vai funcionar para outro. E tem que pensar, realmente está funcionando? Ok? Tudo bem. 9. Os proponentes não têm treinamento, apresentação ou publicações relativas. Muitas vezes, as pessoas que estão oferecendo um tratamento não têm um credenciamento de que realmente funcione, um credenciamento que dê para ela uma certa autoridade para esse tratamento. Não necessariamente. Tem muita gente com um currículo enorme, mas que oferece coisas que não fazem sentido. Mas é um ponto de atenção. Não são regras. São pontos de atenção para você criticar e tomar uma decisão. Há muito, até na própria área médica, você percebe isso. É possível, se você tiver o CRM de um médico, consultar se de fato ele é daquela especialidade, qual que é a formação dele, ele é apto para tratar de qual segmento, neurologia, cardiologia, enfim. E você pode fazer essa verificação. Eu tenho amigos médicos que falam que existem profissionais que começam a apropriar de alguma especialidade de maneira errada. Eles falam que têm uma formação, mas não têm. Isso prejudica muito o paciente. Beba água, pessoal. Garganta. Oi. Ok, a credibilidade dos proponentes de um tratamento pode ser questionada se não tiverem uma experiência de treinamento relevante nessa área médica ou nutricional, que seja, uma área de expertise. A falta de publicações revisadas por pares também pode causar uma falta de validação científica. Ok. É um ponto de atenção, ok, gente? Vocês estão entendendo, né? Vocês são inteligentes, vocês estão entendendo. E 10, que eu observo bastante, que é um sinal de alerta muito grande. Os proponentes se retratam como vítimas. O quê? Mas você está me acusando? Você não pode falar isso de mim? Muita gente... Eu espero que não, que eu estou deixando bem claro que eu estou lendo um artigo, eu estou dando argumentos. Eu não quero mexer na fé de ninguém, não é isso. Eu só quero que vocês entendam o senso crítico. Eu sou paciente, eu vivo na pele tudo isso. Então, o 10, mais uma vez, os proponentes se retratam como vítimas e aconselham o divórcio dos médicos tradicionais. Ah, mas não funciona nada. Isso não adianta nada. Para que eu vou no médico? Não vai adiantar nada. Vai falar isso aqui assado. Você pode não estar num médico competente. Eu acho legal avaliar alternativas, assim como eu também faço. Eu não fecho minha viseira totalmente. Mas que você entenda que a medicina tradicional, se não fosse a medicina tradicional, você não estaria aqui vivo. Provavelmente você usou com certeza algum antibiótico na sua vida. Você quebrou uma perna, você teve alguma infecção. As vacinas estão aí também para isso, para mostrar que está nos protegendo, né? Ou seja, a medicina, ela é importante. Você pode questioná-la? Tudo bem. Com argumentos, com fatos, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Mas tome muito cuidado quando esses profissionais, eles começam a demonizar o outro lado. Não é por aí. E muitas vezes, eles utilizam até de argumentos científicos para provar o ponto deles. Mas só usam quando lhe convém. Bastante atenção. Estão entendendo, pessoal? Comentários aí, só para dar um feedback. O pessoal está dando like, legal. Espero que vocês tenham gostado de verdade, porque dá um pouquinho de trabalho fazer isso. Eu acho super relevante, super importante. Comentários. Então, a desconfiança em relação a médicos tradicionais, a tentativa de retratar os proponentes, que quem oferece essa medicação, as terapias, retratar eles como vítimas, podem ser táticas manipuladoras para ganhar a confiança do paciente. Nossa, mas isso não funciona, não, fica tranquilo que eu vou te tratar, eu vou te curar, eu sou a solução para os seus problemas, você pode ficar tranquilo que isso aqui você vai melhorar rapidamente. Aquele médico, não liga para médico não, o médico não funciona. Ai, me deu até um sentimento ruim agora.
Porque, infelizmente, meu pai faleceu em 2022, um ano antes do teu diagnóstico. Meu pai faleceu de câncer. Ele teve um câncer de pescoço muito grande. Foi o segundo câncer que meu pai teve na região da cabeça. Ele teve na língua há 15 anos atrás, 15 anos atrás. Aí ele teve a reincidência depois de 10 anos. Ele demorou quase um ano, ou mais de um ano, agora que minha mãe sabe exatamente, para ir ao médico. Não, o médico só arruma problema, não sei o que, eu vou tomar meus trem natural. Ok, pode tomar suas coisas naturais, se não vai te fazer mal, tudo bem, mas não negue a presença da medicina. Ela foi consolidada por centenas, olha lá, de anos. É interessante que se observe além do que existe também, porém, não negue a medicina, ela está aqui para te salvar. Infelizmente, a gente não tem ainda uma cura para essa doença maldita. Mas eu conheço muitos médicos competentes que estão estudando, que vão ao congresso, na tentativa de ter essa virada de chave. Eles querem ajudar os pacientes. Eu conheço profissionais de fonoaudiologia, fisioterapia, que falam, pode curar, eu vou virar outra coisa, não importa. Eles sabem da dor de nós. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de profissional, entre aspas, essas táticas manipuladoras para ganhar confiança. Eu, que sou uma pessoa estudada, assim, não sou da área médica, eu sou biólogo, sou engenheiro, tenho um senso crítico, uma vez conversei com um nutricionista, que ele no mesmo áudio, aqui de Minas, falou assim, falava super bem, oratória boa, a única coisa que você tem para fazer custa R$7.000, tem que começar agora, que era o suplemento dele. Não tinha outra coisa para fazer. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei assim, quê? Ferrou. E eu fiquei cogitando isso. Agora, imagina, uma pessoa que tem um baixo nível de instrução, uma baixa capacidade psíquica até, ela está apavorada, tem um nível de sofrimento muito grande. Escutar uma coisa dessa, e é uma pessoa que ganha um salário mínimo, e ela, ao longo de uma vida, conseguiu economizar, por exemplo, R$10.000. A pessoa não pensa muito, ela não avalia, ela não pensa nesses critérios que estão aqui e faz um investimento. Quer dizer, investimento. A mãozinha, não estou conseguindo fazer os dedinhos mais assim. Investimento. E é muito cruel. Realmente é muito cruel. Eu vejo muitas questões desse tipo. Já entraram em contato comigo para saber a minha opinião e eu fiquei sabendo de coisas assim, que mentiras que alguns dessas pessoas, desses proponentes, como o próprio artigo diz, fala. E é muito cruel. Eu fico realmente muito chateado quando mexe com pessoas vulneráveis. Pessoas vulneráveis fisicamente, psicologicamente, eu acho muito cruel. Eu estou aqui para dar ferramentas para você pensar. A decisão é de cada um. Eu estou aqui apenas lendo sobre esse artigo e fazendo vocês pensarem. Vou ler aqui sobre um trecho do artigo sobre essa parte, que é interessante. Vamos lá. Eles têm um método que eles revisaram, são métodos norte-americanos, um método chamado Martin Murray. Enfim, por exemplo, ele não tinha formação nenhuma, nem médica, nem formal. Ele era cientista político, analista financeiro e economista. Vai ser muito bom para fazer uma revisão da sua carteira, mexer com investimento. Esse é um cara ideal. Ai meu Deus. Aí tá assim, até o artigo ele retrata, interessante, não está claro como esse histórico prepararia alguém para desenvolver um tratamento eficaz para ela. Vai saber, né? Às vezes esse problema pode ser mais sutil. Eles analisaram um creme mineral chamado Acilion, que é uma medicação alternativa nos Estados Unidos. Encontraram um suposto botânico que associou esse produto
a publicações científicas sobre outras plantas. Embora fosse alguém que tinha uma autoridade, era um biólogo, um botânico, e experiência em publicações de botânica, não estava claro como que essa associação que ele fez foi relevante para ela. Muitas vezes, eles usam de uma autoridade, de um falar difícil, na tentar. Isso acaba que a pessoa fica assim, nossa, que legal, uau. Então, muito cuidado, gente. E eu vou falar novamente. A crença de cada um, eu respeito plenamente, tudo bem. Só apenas tenham esse senso crítico. Está claro, gente? Espero estar sendo o mais transparente, o mais claro que possível. E eu vou falar, eu não consigo ficar sem falar. Os famosos quânticos, tratamentos quânticos. As pessoas nem sabem o que é quântico e estão falando. Quântico, pessoal. Enfim, tome cuidado. Isso aqui é uma opinião minha mesmo. Eu já cheguei a ler documentação de alguns tratamentos que, teoricamente, iriam me curar à distância com um bastão mágico, sei lá, o bastão de alguma coisa, expansão consciencial, física aplicada, expansão consciencial, quântica. Eu fiquei assim, quê? Eu fiquei assim, nossa, minha disciplina de eletromagnetismo eu joguei no lixo quando eu comecei a ler. Eu fiquei assim, gente, isso não faz sentido nenhum. Esse termo existe, mas quando você junta não faz sentido. Muitas vezes as pessoas não têm esse senso crítico, não tiveram formação básica, às vezes, em biologia, né? É igual essa parte quântica, né? Só para vocês tomarem cuidado. Na dúvida, é o que eu falo com minha mãe. Ai, minha mãe e meu pai. Meu pai era mestre da fake news. Meu pai era um mestre. Ele mandava assim, eu só mandava pelo link assim, mostrando que era fake news. Era engraçado. Seu pai, fica mandando esse trem pros outros, não fica feio. Eu falei com ele que às vezes a pessoa não dá nenhum trabalho de tentar olhar. É uma investigação simples. E às vezes, eu entendo que é um desespero. Eu acho que é aí que a responsabilidade ela é maior, que são pessoas com sofrimento mental diferente. E eu também tenho, assim, eu fico triste, eu fico mal, fico deprimido. E olha, e até eu falo que isso com vocês é terapêutico para mim, porque me ajuda, eu sinto um senso de propósito. Eu estimulo você também, você tem que ser útil, conversar, fazer algo na sua capacidade, pessoal. Por favor, isso faz muito bem para nós, pacientes, que temos essa dificuldade muito grande. Familiares também se sentem muitas vezes impotentes. Então, o que mais? Outra coisa... É bem interessante o artigo, ele fala sobre... Então, mais uma vez, se esse proponente dessa terapia começa a demonizar muito um outro lado, abre o olho. Por que ele está falando tão mal assim? Ele está te dando argumentos sólidos para isso? Ele tá te dando argumentos que de fato fazem sentido, mas não vale só para ele, para um indivíduo, tem que valer para todos, ou grande parte, né? Então, aqui, agora eu vou ler para vocês as conclusões do próprio artigo. Eu estou lendo as conclusões. Então, os pacientes de ELA e aqueles com outras doenças incuráveis, a gente procura no desespero. Eu entendo. Eu juro que eu entendo. Mas só peço para vocês aumentarem o senso crítico para melhor tomar decisão. Eu não quero que vocês se arrisquem. Eu não quero que vocês percam dinheiro, que a doença é muito cara, tá? Então, para aqueles que têm outras doenças incuráveis, frequentemente experimentam essas alternativas de tratamento e os off-label que encontram na internet. Tome bastante cuidado. Da mesma forma, quando você vê uma fake news, você vê uma informação e dissemina, nesse caso, é uma coisa de vida ou morte. Vida ou morte, que o mecanismo pode ser prejudicial para o paciente. Muitas vezes o paciente, por exemplo, o paciente tem arritmia. Me fugiu o nome de uma medicação. Mas tem medicações que vão comprometer o sistema cardiovascular dele. Eu não sou médico, por mais que eu sou biólogo, quem sou eu para falar de um tratamento? Eu consigo ser crítico, avaliar algumas coisas, mas eu passar para alguém, isso aí não é da minha laia, não é da minha capacidade.
Eu tenho que ser honesto e responsável, até com vocês aqui. Eu sou responsável, que eu sei que eu, como uma figura pública, alguém está lutando por um ideal, eu tenho que ser responsável. Porque eu quero a melhor para todos os pacientes. Eu quero a cura, eu quero melhores condições de tratamento, tudo bem. Então, essas informações podem estar incompletas ou imprecisas na internet, levando os pacientes a subestimar os benefícios potenciais e subestimar os riscos potenciais, que eu acabei de falar. Médicos individuais e o ALS Untangle, ou seja, médicos que têm realmente uma especialidade naquilo, podem ser recursos valiosos para ajudar os pacientes a tomar decisões. Esse site é interessante porque ele orienta você a avaliar se uma alternativa que é muito discutida, ela é pertinente ou não. É muito legal, é muito bom mesmo. Eu acho bem interessante a metodologia que ele emprega para avaliar se aquela alternativa ela é viável ou não. Quando esses recursos não estão disponíveis, o paciente pode procurar esses 10 sinais de alerta nesse artigo, para ele ter uma melhor tomada de decisão. É isso que eu estou querendo, que vocês tomem decisões importantes nesse momento dificílimo da vida. E, no caso, é a opinião do artigo, ele fala, em nossa opinião, quanto mais desses estiverem presentes, mais cautelosos os pacientes devem ser. Então, se você vai fazendo um checklist, olha, essa pessoa me ofereceu isso aqui, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, cada vez mais o seu olho vai arregalando mais e mais na tentativa de te alertar para uma possível farsa, algo que te faça mal. Sejam conscientes, não esqueçam da ciência tradicional. É importante buscar alternativas, sim, mas façam isso com cautela, façam isso com senso crítico. É isso que eu peço para vocês. E agora, ok? Fechei ali. Se tem algum comentário, acabou que eu não vi sobre. Artigo ótimo quando terraplanistas e good vibes. Comentário do Espaço Quilaia, também um paciente de ela que se ofereceu para... Achei muito legal que se ofereceu para fazer ele é psicólogo, para ser terapeuta de uma paciente. Achei bem interessante da parte dele. Obrigado, Rafa, pelo carinho. Você tem uma força, simplesmente orgulho de te ver. Ai, Marinês. Obrigado, Carly, pelo abraço. O meu irmão falando que eu sou incrível. Lindão. O que mais? A Aline. A Aline é minha amiga querida, que eu conheci tem pouco tempo, já soubeste. Ela palestrou comigo no evento de doenças raras, falou, já ouvi que se não ficasse curada, o profissional mudaria de nome. Olha, eu posso escolher o nome dele? Não que eu não torço para você se curar, tá, Aline? Pelo amor de Deus. Sabe muito bem disso. E a Marinês, que bom que você está trazendo novos pontos para reflexão. Sim, isso mesmo. Em momentos de fragilidade emocional precisa ficar atento. Tô vendo isso agora, tá? Estimular o senso crítico é fundamental. Isso que eu estou. Não é nem minha opinião. Eu também, né? Minha opinião é que as pessoas tenham senso crítico para tudo na vida. Use a razão, use a emoção quando é para usar a emoção, para se apaixonar, viver um momento interessante. Mas quando mexe no seu bolso ou na sua saúde, usa a cachola. Não, às vezes relacionamento é bom usar a cachola também, porque eu mesmo já passei por várias tretas. O Espaço que lá me parabenizando aqui pela visão científica contra golpes, excelente. O que mais? Estou vendo aqui vocês. Quem tiver mais algum comentário, por favor, eu já vou olhar lá para trás. Gente, agradecer a todos que participaram aqui. Boa noite, Calunice. Eu estou fazendo o contrário. Força para nós, assistindo aqui de Araranguá. Dona Nasa. Nasa? Ai, Dona Nasa, agora eu vou ter que falar um trem que tem muito a ver com isso. Não, porque o meu travesseiro é da NASA. Você sabe o que é NASA, gente? O NASA do travesseiro, quer ver? Peraí que eu não sei de cor não, porque é uma sigla grande.
Fala assim, não, essa tecnologia é da NASA. É porque está escrito NASA, literalmente. Só que NASA, nesse caso, é nobre e autêntico suporte anatômico. Porque às vezes, né, é o que o charlatão faz. Ele se apropria de algumas questões que para dar uma autoridade para aquele tratamento. O produto vale para produto, tá? Vale para comprar um carro, para você ficar esperto. Lógico, os critérios vão ser diferentes, mas para você se ligar que você pode elencar critérios na aquisição de qualquer produto profissional, enfim, sempre aprendendo. A Marisa, mandar um beijo muito grande, que é uma das minhas mães do Mundaela, que tem o Romildo, seu marido que tem ela. Um forte abraço para vocês, um beijo para você, Marisa. Ela falou, tinha que ser do meu filhote. Marinês, parabéns pelo filho, Marisa, bonitinho. É isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Algum tópico em relação a isso? Algum comentário? Eu estou aqui para ajudar. Espero que vocês repassem isso adiante. Se vocês tiverem críticas também, por favor, digam aí. Eu estou super aberto a críticas nos comentários. Eu estou super disponível ao diálogo. O que eu quero aqui é senso crítico. Sou paciente de ela e marido da dona Nazar, o Balikotiskoski. Seja bem-vindo, meu amigo. Marilene disse maravilha. Então é isso, gente. Se vocês não tiverem mais questões, a Marilene disse, faço sempre, vai atualizando a todos. Eu confesso que muitas pessoas têm uma certa resistência quando eu me posiciono em relação a essas questões. As pessoas têm uma dificuldade de separar das suas crenças limitantes. Eu entendo que elas querem acreditar, ter uma fé. Eu tenho muita fé. Se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui com vocês. Mas que vocês sempre observem o outro lado. É importantíssimo o lado que existe, que funciona, que tem fatos. Espero muito que vocês tenham entendido minha mensagem. Replique isso em grupos de ela. Se você está em algum grupo de ela, vou pedir para você mandar o link, comentar e estimular essa discussão. E critique também conversas em grupos de ela que às vezes não é por aí. Muitas vezes tem comentários que são infundados, são baseados em anedotas, que são experiências práticas que as pessoas generalizam. E isso é muito fácil de seduzir o outro. É quase como uma técnica de vendedor. Tem que tomar bastante cuidado. Estou tentando ser bem... Pá! Quando dá essa pausa aqui, é aquele... Pronto. Quando essa pausa aqui, ele está falando para descansar. E estamos aqui. Está na hora de descansar? Não, eu voltei, Marisa. É que o Instagram fala assim, vai deitar, menino. Capeta. Elizabeth, gosto muito de você e tudo que você tem a ensinar a respeito dela. Muito obrigado, Elizabeth. Você é uma pessoa que sempre manda mensagens muito carinhosas, elogios bastante legais. Fico muito feliz também de saber que eu estou contribuindo com vocês. Tá bom? Depois eu falo sobre medicações, Tereza. Eu realmente tenho que estudar. Eu não sei falar muita coisa sobre, tá? E é isso. Ver se eu faço uma live. Vai ter live semana que vem. Talvez eu faça umas duas. Eu vou fazer com a Aline sobre acessibilidade, que é uma pessoa incrível que vocês vão ter o prazer de conhecer. E tem muita coisa boa vindo por aí. Tem uns contatos legais, tem uns movimentos interessantes. Você está aí? Não se inscreveu ainda? Se inscreve, divulga. Eu estou aqui com a missão, o propósito de trazer visibilidade e aumentar os incentivos à pesquisa da esclerose lateral amiotrófica. Não queremos sobrevida, queremos vida. Tá ao contrário, mas o que eu quero não é o contrário não. Muito obrigado, pessoal. Um beijo para vocês. Tchau.